Bom dia, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos, amém? Para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Gente, quase que a gente não consegue vir para a live. Meu Deus, tô com a cara de choro aqui ainda. Meu Deus do céu, nem consegui me ajeitar, vim correndo para essa live. Glória a Deus, meu Deus, que presença gloriosa, que presença maravilhosa. Deus é bom, Deus é bom. A paz, gente, shalom, 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 shalom. Meu Deus, que atmosfera linda, que atmosfera. Quem estava agora na oração foi poderoso, né? A oração direcionada foi muito forte hoje. Foi ou não foi? Conta pra mim aqui como eram as suas vestes. Conta pra mim aqui como era as suas vestes. Como foi essa experiência? Uau, foi tremendo, né? Maravilhoso. Deus lindo, poderoso, santo. Nossa, foi tremendo, 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 tremendo. A Tayana disse, foi lindo, eu chorei demais. Gente, foi muito lindo. A cadeira tá tão baixa. Deixa eu levantar essa cadeira aqui. Ah, é isso. Eu tô me achando baixinha. Eu sou baixinha, né? Mas achando baixinha. Gente, que manto foi esse? A da Bruna, a minha era rosa. A minha era rosa. A minha era rosa. Com ouro. A gente tá na live de número 89. Glória a Deus. Ai, gente, eu tô me segurando aqui, mas eu tava aqui nas lágrimas. Fui lá no banheiro, arrumei minha cara. Eu falei, ai, gente, olha a cara que eu tô indo fazer live. Mas ainda bem que todo mundo aqui tá na mesma frequência. Ainda bem que todo mundo aqui entende. Eu acho que a oração de mais intimidade é essa. É essa que você fala assim, Jesus. Nessa hora você não tá pedindo nada. Nessa hora você só tá amando Ele. Eu acho que essa é a oração que Ele busca. Meu Deus, eu estou... não consigo nem lembrar. É, meus queridos, é muito bom amar esse Jesus. É o amor mais puro, mais genuíno. Aleluia. Que presença. Lá na nossa conferência vai ter uma atmosfera de amor. Você prepara já, você leva os lencinhos pra você ficar na conferência com os lencinhos. Vai ter essa atmosfera de amor o tempo inteiro. Essa atmosfera de glória o tempo inteiro. Então você que vai na conferência já prepara, porque vai ser um amor avassalador. Incomparável, um amor lindo. É lindo, 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 lindo. Vamos orar para nós começarmos? Vou esperar mais um pouquinho. Amém? Vou esperar mais um pouquinho. Eu falei, uau. Gente, aí o louvor que a Nani louvou, né? Casou totalmente com a oração direcionada que a gente fez. Eu falei, meu Deus do céu, que atmosfera maravilhosa. Que atmosfera gloriosa. Eu falei, meu Deus, maravilhosa atmosfera. Maravilhosa. Aleluia. Esse Deus é lindo demais, amém? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 5. Glória a Jesus. Esse amor transforma as nossas vidas completamente. Completamente.
completamente. Ai, gente, Deus é lindo, maravilhoso. Estou muito feliz, porque eu vejo que nós estamos entrando numa frequência de intimidade, de aquebrantamento maior ainda, da qual a gente estava. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento essa madrugada. Te apresento cada coração. Te apresento, Senhor Deus, tudo que o Senhor vai nos ensinar aqui hoje, vai falar conosco. Senhor Deus, eu convido o Espírito Santo para sentar na cadeira aqui de honra, de governo, primazia. Espírito Santo, tu tens autoridade sobre mim e sobre cada uma dessas pessoas. Espírito Santo, que não seja as minhas palavras, mas que seja as tuas palavras através de mim. Espírito Santo, nós te amamos e nós estamos sedentos por mais do óleo do avivamento. Eu consagro essa live, consagro a vida aqui de cada pessoa e declaro que o Senhor vai falar conosco hoje de forma especial. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é lindo. Nós vamos ler hoje 2 Crônicas. Amém? 2 Crônicas. Deixa eu achar aqui uma... Gente, eu tô usando umas canetas, eu vou até indicar pra vocês. O pastor comprou, não sei aonde. Pois ele vai ter que falar lá onde ele comprou. É tipo um canetão, mas parece que tem tipo um giz de cera na ponta. E aí é muito bom pra marcar. É muito bom pra marcar isso aqui, ó. Muito bom pra marcar, eu gostei bastante. 2 Crônicas, capítulo 5. Amém? 2 de Crônicas, capítulo 5. Bora lá? Aleluia? Então vamos. Glória a Deus Todo-Poderoso. 2 Crônicas, capítulo 5. Para você que é novo aqui na live, deixa eu falar para você. Nós vamos terminar de ler a Bíblia já esse ano, dia 12 ou 14 de junho. A meta esse ano é ler a Bíblia 2 vezes, certo? Então, a nossa primeira lida já se completa dia 12 de junho. Como que nós fazemos a leitura? 1 capítulo na live do devocional e 6 capítulos em casa, tá? Então, hoje nós vamos ler aqui 2 Crônicas 5, capítulo 5. E aí fica 6 capítulos para casa, certo? E fica... um capítulo aqui na live. Às vezes na live a gente lê 2 capítulos, certo? E aí depois eu trago uma palavra. Nós estamos estudando mapeamento espiritual. Estou ensinando mapeamento espiritual, ok? Certo? Queridos, shalom para todos vocês. Sejam bem-vindos no nome e na autoridade de Jesus. Amém? Para você que vem só na live 2h45, nós mandamos o link da sala de oração, que acontece lá no Zoom e no YouTube, certo? Nós oramos das 2h45 às 4h05, 4h10. É para terminar 4, mas hoje a gente terminou 4h10 e 4h21 a gente vem para live, amém? Quantos dias na semana? Todo dia. Todo dia. A gente está nessa pegada desde o dia 29 de novembro, né? Certo? Então vamos lá. Então, 2 Crônicas, capítulo 5. Assim o rei Salomão concluiu toda a sua obra no templo do Senhor, então trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria, templo de Deus. O transporte da arca para o templo. Amém? Eu tô aqui no verso 2, tá, queridos? Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei durante a festa das cabanas, celebrada anualmente no 7º mês.
Quando todos os líderes de Israel chegaram, os levitas ergueram a arca e os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali, diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e colocaram sobre as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca, e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Grifa aí, queridos, esse capítulo 7. Deixa eu só trazer um adendo aqui para vocês. A gente sabe que existe uma classificação angelical dos querúbios, né? Querubim, serafim, arcanjo, anjo, que é o que a gente vai encontrar aqui na nossa Bíblia de 66 livros, certo? Então, os querubins, por exemplo, Lúcifer era um querubim da guarda ungido, certo? Ele tomava conta das pedras afogueadas. A gente já estudou isso na nossa primeira Masterclass 1 Sobrenatural. Os querubins, eles são anjos encarregados de cuidar e proteger a glória de Deus. Então você vai ver que a Arca da Aliança era onde se guardava o quê? A concentração ali da glória, a presença manifesta de Deus ali. Então havia 2 querubins, tá? De asas, que colocavam as suas asas ali sobre a arca. Quando Eva e Adão são expulsos do jardim, Deus coloca os querubins ali, 2 querubins ali, cuidando a entrada do jardim, que era um lugar sagrado, tá? Então os querubins, eles são anjos que guardam a glória do Senhor, ok? O querubim de mais alta patente foi Lúcifer, né? Quando ele foi criado ali em toda a sua beleza, né? Em Ezequiel 28 nós vamos ver ali uma referência, né? Sobre Lúcifer, um querubim da guarda ungido, as pedras pelo qual ele foi feito. Então esses querubins são o quê? Anjos, né, de alta patente que guardam lugares sagrados. Qualquer dia desses, quem estava na minha Masterclass Sobrenatural 1? Queridos, eu dei uma aula sobre, né, eu falei sobre como que Lúcifer caiu, né, como que aconteceu assim de forma mais detalhada, foi incrível, né, as pessoas conseguiram ter uma dimensão muito boa, amém? Então, qualquer dia desses eu vou fazer uma live, né, sobre esse querubim da guarda ungida que caiu, o porquê que ele caiu, certo? A gente consegue entender bastante ali. Quem, né, estava na minha Masterclass Sobrenatural 1, eu conto com detalhes, assim, né, sobre as pedras afogueadas, sobre o comércio que ele fez no céu, né, sobre a rebelião. Então, foi muito interessante. Então, eu quero que vocês aprendam. Os serafins, eles estão diante do trono, dando culto ao Senhor dia e noite, declarando santo, 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 tá? Os querubins guardam coisas gloriosas de Deus. Aqui a gente vai ter a Arca da Aliança, vai ter o jardim, tá? Do Éden, quando Adão e Eva é expulsos, certo? E aí a gente tem que também se lembrar de Lúcifer, que era um querubim da guarda ungido, né? Que não tinha, né, um ser celestial de tanta formosura e sabedoria quanto Lúcifer ali, né? A gente vai encontrar no livro de Isaías, encontrar no livro de Ezequiel. Muito conteúdo aí, tá? Gente, semana que vem, na terça-feira, à noite, eu vou fazer uma live sobre... Vocês querem que eu fale? Fala semana que vem. Tá, então vamos fazer assim? Na terça-feira que vem, eu vou dar essa aula para vocês. Eu vou falar sobre a queda de Lúcifer. Eu vou fazer na live e depois eu vou mandar o material para vocês lá no grupo, tá bom? Então eu quero que vocês aprendam isso daí. O que é a diferença de querubim, serafim, arcanjo? Arcanjo é o que está sobre exércitos de anjos, certo? O exército no céu existe o quê? Os exércitos, os anjos guerreiros, tá? Então os anjos de luta, de combate espiritual. Então que são os arcanjos, tá? Aí na terça-feira eu dou uma aula completa para vocês. Eu falo um pouco sobre angelologia com vocês e entro na caída de Lúcifer. Eu acredito que já coloco o celular para despertar, tá bom? Então vamos lá. Os querubins tinham
asas abertas sobre a arca, e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-las. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, diante do lugar santíssimo, mas não de fora, e então estão ali até hoje. Na arca havia só 2 tábuas, a pedra de Moisés e a pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Amém? Agora eu estou no verso 11. Então os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se purificado, estivessem ou não de serviço naquele dia. E os levitas, que eram músicos, Asaf, Emã, Gedutom e todos os seus filhos e parentes, vestiam roupas de linho fino e estavam em pé do lado leste do altar. Tocavam símbolos, liras, harpas, 120 sacerdotes tocando trombetas e os acompanhava, os que tocavam trombetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Levaram as vozes e louvaram o Senhor com essas palavras: é bom, Senhor, Ele é bom, seu amor dura para sempre. Isso aqui a gente já sabe. Amém? Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade ao seu serviço, pois a presença gloriosa de Deus encheu o templo de Deus. Então aqui eu quero que vocês entendam que nessa época, os sacerdotes estavam trabalhando ali, na tenda do encontro, ali no serviço que foi concedido a eles, e aqui a nuvem da presença do Senhor, ela entra. E quando a nuvem da presença do Senhor entra, a gente já não consegue estar ali na presença de forma humana, mas sim em espírito. Amém? E queridos, eu já ensinei aqui para vocês que a oração e a busca em Deus é como a tenda do encontro. Nós temos o átrio, que é um lugar de petição, de sacrifício, de intercessão. Depois nós temos ali o lugar santo. Amém? O que é o lugar santo? É um lugar de adoração em espírito e em verdade. No lugar santo você não fica mais pedindo, repetindo. Você ama, você adora, você chora. Mas existe um lugar chamado Santíssimo. O lugar Santíssimo. Quando você consegue entrar nesse lugar na oração, a nuvem do Senhor chega. E quando a nuvem do Senhor chega, você já não consegue mais nem adorar com as suas palavras. Você só consegue adorar em espírito. A sua carne é debilitada nesse momento. A glória dele enche o lugar como um perfume. E quando isso acontece, você só vai conseguir dizer que ele é santo. Ou você só vai conseguir orar em línguas, em variedade de línguas. O lugar vai ser tomado por uma nuvem da glória dele. Você não vai conseguir mais falar. Você só vai conseguir sentir. E você só vai conseguir entender que nunca você vai conseguir amar ele do tanto que ele te ama. Porque quando você experimenta o amor do Pai, porque esse lugar você vai experimentar o amor do Pai. Você vai falar assim: nem que eu viva a vida inteira devocionada a ele, eu nunca vou conseguir entregar a ele esse amor. O amor, quando você consegue sentir esse amor, que é nesse lugar de oração profundo, queridos. E eu desejo que todos vocês entrem nesse lugar. Esse amor dói. Esse amor, ele consegue tocar em cada átomo do teu ser. Esse amor é um amor violento, mas ele é violento em glória, em expansão.
nesse dia, a primeira vez que eu entrei nesse lugar, eu quero contar essa experiência para você. Foi no meu primeiro ano de busca. Eu tinha já esquadrinhado as pregações do Benihim. E o Benihim falava que ele esperava pela presença, pela nuvem da presença. E eu falava, como é que esse homem espera essa nuvem, esse lugar? E eu ficava esperando de fato. E teve vezes de eu esperar 4 horas, ajoelhada, 3 horas. Eu queria entrar naquele lugar que o Benihim tinha falado. Eu tinha entrado num lugar santo, que é um lugar de choro, onde você fala o tanto que você o ama. Mas um dia eu entrei nesse lugar. E foi a primeira vez que eu entrei. E eu quero te contar essa experiência, para que você entenda que a oração é o caminho perfeito para um lugar de intimidade, que pode mudar o seu DNA de filho e de filha. E o Benihim falava isso, e eu sou uma pessoa que eu sou obstinada por entender e encontrar e viver essas experiências em Deus. Então eu comecei ali no meu quarto de oração a esperava 2 horas e nada, eu não sabia como fazer. Só que eu aprendi que ninguém chega nesse lugar santíssimo sem antes entrar no átrio e passar no lugar santo, e logo você, dependendo como você está no lugar santo, o Espírito Santo te conduz a esse lugar chamado Santíssimo Lugar. Você não vai conseguir entrar todos os dias. Porque para entrar nesse lugar você tem que entrar para a oração sem se preocupar com o que tem lá fora, sem ter hora para fazer isso ou aquilo. Porque às vezes você pode ficar horas. Amém? Presta atenção aqui no que eu vou falar para você. Eu gostaria que você compartilhasse essa live. Eu vou deixar ela até 12:00. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam escutar isso. Que a oração não é só pedir. Mas a oração do lugar santíssimo é você ser completamente ministrado pela glória e pela presença do Deus vivo. Amém? Então, um dia eu estava ali, eu já vinha nessa busca. Meu primeiro ano de busca intensa com o Senhor. E eu comecei a gritar. Porque eu já estava cansada de esperar, eu queria entrar naquele lugar. Eu comecei a falar assim, Senhor, eu quero entrar nesse lugar. Eu quero viver aquilo que Ele falou que Ele viveu. E no que eu comecei a gritar e a clamar e falar o tanto que eu o amava, queridos, eu nunca vou me esquecer dessa experiência. Uma fumaça de glória entrou no quarto. Um tubo. Eu posso falar um tubo porque é o que eu sei descrever. O meu olho fechou que ele não podia mais abrir. Quando essa fumaça entrou no ambiente, o meu olho fechou que ele não podia abrir. E as lágrimas, parecia que elas eram assim compulsivas. Saía assim, parecia um balde de água saindo água assim dos olhos assim. E em volta de mim abriu como se fosse um tubo. Era como se eu tivesse conectado direto com o céu. Começou a descer algo em cima de mim, dentro do meu espírito. E eu senti um amor que doía os meus ossos. Nesse dia, porque às vezes, dependendo da profundidade que nós alcançamos em Deus, às vezes a gente tem dúvida e o diabo consegue lançar dúvidas da existência de Deus, se você realmente está fazendo o que Deus agrada. Mas esse lugar não tem como ter dúvida da existência de Deus. Não tem como ter dúvida que você é filho e filha. Então, quando isso se abre em volta de mim, eu descrevo como um tubo. Imagina um tubo de PVC muito grande, desses tubos que fazem... Imagina um tubo de glória, que se colocou em volta de mim. E descia sobre mim como eu vou tentar descrever em palavras, por isso que Paulo vai falar assim, que ele viveu experiências indizíveis que não se pode expressar.
mas era como uma neblina de ouro. Não sei explicar para você, mas aquilo ali estava sobre mim. E aquilo ali entrava nos meus átomos. Nesse momento, eu não conseguia mais falar, Deus, eu te amo, não. Eu recebi, era como se fosse um raio de variedade de línguas que trocavam a cada fração de segundos. Minhas línguas eram como diversas línguas. E quando, isso foi no começo, mas quando isso se intensificou, o meu espírito só conseguiria pronunciar uma coisa. E eu sabia que eu estava muito perto muito perto, como que eu vou te dizer? Se a gente fosse olhar para dentro do tabernáculo, é como se eu estivesse muito perto ali dele. Nesse momento a minha voz só falava isso: Santo, 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 Santo. E eu desfrutei de um amor que eu sabia, eu vou te falar o que eu sabia. Depois dessa experiência, eu sabia só de algo. Que aquilo que eu tinha experimentado, depois dessa experiência eu não podia mais retroceder. Depois desse lugar, na presença dele, do Pai. Porque tem dias que você tá com o Filho. Tem dias que a experiência é total com o Espírito Santo. Mas o lugar santíssimo é com o Pai. Então, quando eu chego nesse lugar da presença, aonde ela é palpável. Você não tem dúvida que ele existe, você não tem dúvida que você não é daqui. Você não é daqui. Nesse dia, eu acessei a casa. Eu acessei a minha casa eterna. Então, quando eu entro nesse lugar, nessa experiência, a complexidade de glória é tão grande que você sabe que você não pode sair da presença mais. Você não pode retroceder. É como, depois desse dia, foi me tirado a opção de sair da presença de Deus, de desviar. Depois dessa experiência, era como se o Senhor, ele falasse: você, a partir de hoje, você não pode mais. Você não tem o direito. Você pisou nesse lugar. E esse é um lugar de total santidade do Senhor. E essa experiência, eu ia falando santo, santo, e a experiência, essa nuvem da glória, do grande eu sou, ela aumentava. E no que ela ia aumentando, eu comecei a ter uma sensação que eu ia morrer. Eu comecei a ter uma sensação que eu não ia suportar aquilo. A glória de Deus, queridos, a gente não prova a glória de Deus na magnitude que Ele quer nos proporcionar. Porque a sensação é que você não vai aguentar, você não vai suportar. Por isso que eu falo que você não entra todos os dias nesse lugar. Porque para entrar nesse lugar, você tem que estar descompromissado. O mundo, ele não pode ficar chamando e roubando a sua atenção. Exatamente, Bruna, é uma sensação de falta de ar. Você não consegue aquela glória, aquilo. E quando o Senhor viu que eu acho que eu ia morrer, mas é a melhor sensação do mundo e você tem vontade de ir, ficar com Ele. E quando aquela experiência ela começou a terminar, é como se o tubo começou, é como se esse tubo começasse a ser recolhido e ele começou a sair da terra. E quando ele começou a sair da terra, eu comecei a falar em línguas e a chorar muito.
E eu voltei. Depois dessa experiência, essa experiência ela marcou a minha vida. Depois dessa experiência, foi me tirado o direito de desistir. Foi me tirado o direito de não caminhar com esse Deus. Eu não posso. É daqui para a glória. Ou se ficar aqui é para fazer a vontade dele. Não tem mais a opção de, eu vou cair, eu não estou dando conta. Não tem mais isso. Ele tocou nos seus ossos. Ele tocou no seu DNA. Ele tocou em você com uma glória que depois a sua vida não é mais a mesma. E depois disso, queridos, amém? É ele ou é a morte, exatamente. É ele aqui na terra vivendo para ele ou é para ir para voltar para casa, para a glória. Amém? Eu preciso que você entenda isso. Então, depois dessa experiência, eu tive um profundo desapego à matéria e às pessoas, porque de verdade eu estava provando, eu tinha sido amada como eu nunca fui. E a maior dor do meu coração é porque nessa experiência eu sabia que eu nunca vou conseguir amar ele àquela altura. Eu nunca vou conseguir devolver o que eu senti. Porque eu sou limitada. Eu provei de algo que não, só ele pode fazer aquilo. É um amor que constrange, que dói, te esmaga. Você nunca, nem pelo seu cônjuge, não se compara. Eu sempre amei muito os meus pais, minha família, eu sou apaixonada. Gente, eu tenho uma família, sabe a família da margarina? Da propaganda da margarina? É a minha família. Minha família é espetacular. Eu tenho alguns discípulos aqui que conheceram meus pais. Meus pais são incríveis, minha família, meus irmãos, família da margarina. Pensa numa família linda. Mas quando eu volto dessa experiência, eu volto amando a minha família, mas eu tinha perdido aquela frequência. Não era perder, mas era como eu tinha acessado um novo amor. Era como se aquele amor pela minha família tivesse ficado muito distante. É como que se a barra de amor que eu sentisse, ela tivesse subido. E eu não sei te explicar, mas eu amo a minha família. Amo o meu esposo. Mas aquilo que eu sinto por ele está muito distante do que eu sinto pelas pessoas aqui na Terra. É o que eu consigo te descrever. E a minha experiência, eu vou tentar definir essa experiência para você. Depois desse dia, se no outro dia toda a minha família morresse por uma tragédia, acidente, eu ia sentir, lógico, mas não haveria revolta com Deus, não haveria nada, porque o que eu senti da parte dele por mim anula todas as coisas aqui na Terra. O amor do Pai, quando for sentido pelo teu espírito, a sua alma e o seu corpo, nunca mais o diabo vai conseguir colocar você para duvidar do caráter de Deus. Amém? Então eu tô contando para vocês essa experiência, tá? Aqui, para que vocês, quando forem entrar pro tempo de oração de vocês, desligar o celular, bota o seu louvor, o seu fundo, eu não sei como você faz, mas sempre busque entrar nesse lugar de adoração genuíno, pleno, amém? Nós vamos dar continuidade, eu estou explicando sobre mapeamento espiritual para você, amém? E eu estou ensinando isso para você, sobre mapeamento espiritual. Nós estamos todo dia aqui trazendo alguma coisa, tá? Eu já vou te dar uma referência. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia.
comigo em Romanos 8, capítulo 5, fazendo um favor. Romanos 8, capítulo 5, fazendo um favor. Romanos 8, capítulo de número 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então, se você se dá as paixões desse mundo, vaidade, comida, entretenimento, o seu corpo vai ficar com vontade dessas coisas que você tem entregue à sua mente. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Certo? Então, quando você alimenta o seu espírito, quando você se alimenta das coisas espirituais, a sua mente ela é voltada às coisas espirituais. Amém? A mentalidade da carne, ela é a morte. Mas a mentalidade do espírito é a paz. Por quê? É a paz. É a paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Eu já falei para vocês aqui que uma das coisas que eu mais faço é jejuar. Eu jejuo muito. Esse ano eu estou todos os dias de jejum. Pastora, você é doida, como que é isso? Eu tenho uma janela de refeição todos os dias de 1 hora. Como eu estou agora para entrar no jejum de 70 dias só em líquido, eu abri agora uma janela maior do meu jejum, certo? Porque eu vou entrar 70 dias. Peguei mais pesado agora com as minhas vitaminas, mas desde o dia 1º de janeiro eu tenho uma janela de 1 hora para me alimentar e volta de jejum só no líquido, certo? Tá sendo a maior loucura que eu tô fazendo, mas o que isso trouxe para mim? Queridos, eu preciso que vocês entendam, tem 8 anos que eu jejuo, eu não comecei ontem. Então você que nunca jejuou, talvez você vai começar com 12 horas, com 8 horas. Não me vem falar que você jejua 4 horas porque eu vou rir da sua cara. E o inimigo vai rir da sua cara. 4 horas não é jejum não, gente. Gente, 4 horas é entre o almoço e a merenda da tarde. O lanchinho da tarde. Mas, gente, 4 horas não é jejum. O hospital, eu sou médica, e toda vez que a gente pede exame para alguém, o mínimo é 8 horas de jejum, para conseguir definir plaquetas, eritrócitos, macrófagos, eosinófilos, certo? Então, pastora, mas o mínimo, 8 horas. Mas não é 8 horas dormindo, tá, gente? 8 horas. Tem gente que fala, mas eu tô na campanha, tô jejuando 4 horas por dia. Eu falo, como que é isso? Eu almoço depois do almoço. Eu falo, não. Amém? Então, fica a dica aí. Então, começa aí com 8 horas. Pega aí uma janela que você almoça, por exemplo. Toma café da manhã e atravessa o almoço em 8 horas. Aí vai comer lá, por exemplo. Vamos supor, você toma o café da manhã. 8 horas, 7 horas, não sei. 7 horas. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí você vai comer 3 horas da tarde. Isso é um jejum. Aí durante esses 8 horas você toma uma água, pode tomar um café preto, certo? Tá? É assim, o jejum e outra. Tem gente que pergunta pra mim, pastora, como que eu sei que Deus recebeu o jejum? Doeu na sua carne? Ele recebeu. Agora, se pra você foi facinho, você precisa aumentar o seu jejum aí, amém? Ok? Então, eu preciso que você entenda, tá? O mapeamento espiritual, quando nós fazemos ele com alguém, depois do mapeamento, nós precisamos dar essa instrução para a pessoa para que ela deixe de alimentar a carne dela, presta atenção, deixe de alimentar a carne dela e comece a alimentar o espírito. Então, nós temos um processo aí de 40 dias pós, tá? A libertação. Tirou o demônio? 30%, agora tem 70%. E esse 70% é mortificar carne e alma, alimentar o espírito para ter força, para quando o pecado bater na porta, a pessoa tenha força, porque ela tem força espiritual. Então, só vou dar um resumo. O mapeamento espiritual serve para quê? Ele serve para nos nortear e para descortinar todo o pecado que uma pessoa fez desde o seu nascimento até aqueles dias. Mas eu falei para vocês que nós vamos poder ter 2 cenários, certo? Tá?
na nossa escola de libertação, a gente vai ter uma boa comunidade, tá? Mas na escola vai ter essa aula toda desenhada para você. Então, qual que é os dois cenários? Eu estou com o óleo que despedaça o jugo, tava ali numa reunião de oração, muita gente me manda, pastora, eu tava numa reunião de oração, eu levantei a voz para orar, a pessoa endemoniou. Por quê? A pessoa tem buscado, tem jejuado, recebeu impartição, tem aprendido que tem autoridade sobre demônios e a pessoa vai lá e faz a libertação. Então, nesse caso aqui, não houve o quê? Uma pré-libertação. O que é uma pré-libertação? É você entender a história da pessoa, aplicar um mapeamento espiritual para ela responder e você ir para o dia fatídico, que é o dia da libertação. Então, vai ter casos, como, por exemplo, quando eu estou em conferência, há um endemoniamento em massa, né? Glória a Deus que eu trabalho junto com o serviço angelical que o Senhor disponibilizou para mim. Eu vou contar essa experiência para vocês. Então, quando eu estou fazendo libertação, aquele tanto de gente, eu chamo os demônios para fora e nesse momento os anjos entram em ação. Lógico, eu tenho uma equipe muito grande, muito boa e o povo já começa ali, né? A pessoa fica endemoniada e a minha equipe vai me ajudando, mas há um endemoniamento em massa, né? Quem aqui já esteve em uma conferência minha de libertação e viu isso daí? Aí eu fico ali na frente, dando voz de comando no nome de Jesus. E é tremendo, queridos. Aí os meus líderes vão e ajudam a tirar. Então, nesse cenário, não dá, tá? Nesse cenário, lá em Embu-Guaçu, gente, teve uma legião. Oh, Jesus! Legião metida besta. Amém? Mas vamos lá. Então, nesse cenário, tem o cenário que a pessoa já fica endemoniada e tem o cenário, tá? Tem o cenário que você consegue fazer a pré-libertação, tá? Fazer o mapeamento. Então, mesmo que a pessoa ficou endemoniada ali, você tirou o demônio, seria interessante, tá? Seria interessante você depois pegar esse mapeamento e falar, fulano, responde isso daqui, depois eu vou fazer mais uma oração com você. Por que o mapeamento é importante? Para a pessoa descortinar o pecado e saber que aquilo é pecado, isso é pecado. Porque o que adianta? Você faz lá uma libertação e depois a pessoa volta a consultar signo porque ela acha que não tem nada a ver. Porque aí o Satanás tem o quê? A teologia do nada a ver. Não tem nada a ver, é um signo, tá? Aí a pessoa vai lá, tem uma nota de dólar dentro da carteira porque ela acha que aquilo ali chama dinheiro. Então, assim, o mapeamento espiritual, ele vai descortinar tudo que é pecado. Daqui, hoje, se a gente conseguir, eu dar uma passada rapidinho, nós estamos falando dos sentimentos, das atitudes, dos vícios e ações que ainda vão estar presentes naquela vida. Lembrando aqui, que se uma pessoa tá com pânico, depressão, inveja, bloqueios, melancolia, ela tá num status negativo de sentimento, de atitudes, de vícios, é porque tem demônios, tá? Que estão influenciando ela ou já estão dentro dela, tá bom? Eu vou dar uma aula aqui para vocês sobre opressão, possessão, tá? Que opressão, querido, e tentação, opressão, manipulação e possessão. Eu vou dar uma aula, essa aula ela é fantástica, amém? Pensa numa aula assim sobrenatural, é uma aula maravilhosa, tá? Então eu vou dar continuidade aqui com vocês. Então, dentro do mapeamento espiritual, é importante você aplicar ou antes ou depois, ok? Ou antes ou depois, mas vai ter casos que você não vai conseguir aplicar, porque a pessoa, né, tem a sua congregação, então você vai pedir, olha, avisa seu pastor, sua pastora, que aconteceu isso e você precisa de o quê? De um acompanhamento aí, ok? Eu preciso que você entenda que libertação não se faz só para ver o demônio manifestar e você tirar. Essa vida, ela precisa ser cuidada. Essa vida precisa ser alimentada. Porque senão, ela cai de novo e cada demônio que saiu vai encontrar mais 7 e o estado dessa pessoa vai ficar pior. E daqui a pouco essa pessoa já está com uma legião de demônios dentro. Amém? Vocês sabem... eu parei ontem na manipulação, certo? Parei ontem na manipulação. Então, vamos lá.
Aí, dentro do mapeamento espiritual, vai ter colunas de sentimentos, atitudes, situações que a pessoa vai marcar se sente ou não, ok? Eu terminei manipulação ontem. Então, a pessoa pode se sentir sensação de destruição, rancor, pavio curto, masturbação. Queridos, os pecados de imoralidade sexual é um dos alimentos que os demônios mais amam. Você que talvez esteja ainda nesse pecado chamado masturbação, é pecado, tá? Você que está ainda nesse pecado chamado masturbação, eu preciso que você entenda que quando... Nani, já arranca esse povo aí, pelo amor de Deus, Nani. Antes que eu já saio aqui do meu raciocínio, amém? Vamos lá. Antes, quando a pessoa se masturba, tá? Quando a pessoa tá ali se masturbando, existe um demônio que tá ali do lado dela para pegar a energia vital que sai, certo? Tá? Olha, você que precisa de ajuda, nos chama no Telegram. Aqui não é lugar para isso, tá bom? Chama no Telegram que a gente vai avaliar, tá bom? Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Então, a masturbação, fornicação, que é o sexo fora do casamento, ok? É para os demônios se alimentam, tá? Se alimentam desse tipo de ato, desse tipo de coisa, ok? Eu preciso que você entenda isso. Que nesse momento que você se entrega à imoralidade sexual, quem vem recolher essa energia são demônios, porque os demônios são seres de quarta dimensão que precisam estar na terceira, mas para estar na terceira dimensão precisa se alimentar do quê? Do vício, das coisas, das bebidas, dos cigarros, das oferendas, das coisas que são entregues a esses demônios ou que são consumidos, tá? Então os demônios eles vão se alimentar o quê? Da energia caótica que é a ira, a raiva, o vício, né? A agressividade. Então tudo isso são sentimentos, emoções que são liberados da alma. A alma libera uma alta energia. Só que essa energia, ela pode ser uma energia caótica, onde os demônios vêm recolher essa energia, porque eles precisam, tá? Para que você tenha noção, as hostes do mal são os demônios de baixa patente. O demônio de baixa patente precisa de um animal ou de um ser vivo para ele conseguir enxergar o 3D, que é a terceira dimensão. Então os demônios, eles precisam possuir alguém, porque eles vão se alimentar da energia da alma dessa pessoa, tá? Para eles estarem aqui. Mas até eles conseguirem entrar, eles vão estar o quê? No status de alta influência e manipulação, ok? Então aí essa pessoa vai colocar lá masturbação, faz jogos de azar, é viciada em jogos de azar. Né? Então, a pessoa que faz jogos de azar todo dia está debaixo do trono de Mamon. Esse mês nós estamos destronando o trono de Mamon, certo? Porque a pessoa que pratica jogos de azar, loteria, isso, aquilo, ela acredita, né, nesse prêmio, ela acredita. E ela traz na vida dela que a vida dela muda a partir do momento que ela ganha esse prêmio, ok? Aí nós temos malícia, homossexualidade. Mesmo que a pessoa não praticou, mas se ela tem desejo, se ela, algum dia da vida dela, né, esteve na homossexualidade, é bom que ela marque. Namoro impuro, ou seja, a pessoa não é casada e tem ali fornicação, palavras obscenas. Aí tem pensamentos impuros, ok? Pornografia, pedofilia, problemas no casamento, ira, sexo ilícito, loterias, sofreu perdas, sofreu roubos. Eu preciso que você entenda, você ser roubado sempre não é normal. As coisas, você começar a perder as coisas dentro de casa, queimou eletrodoméstico, aqui em casa vive estragando as coisas, não é normal. Os 4 gafanhotos estão aí, roendo e comendo tudo, porque tem legalidade aberta que precisa ser fechada e é na sua área financeira. Eu tenho uma imersão perfeita sobre isso, amém? A gente passou aqui a nossa temporada, eu expliquei também aqui nas lives para vocês, eu dei essa aula aqui, amém? Então, vamos lá. Retenção de dízimos. Eu já expliquei para você
O dízimo não te deixa rico. O que te deixa rico é o seu trabalho, uma boa estratégia e empreendedorismo. Eu já falei isso aqui pra você. Amém? Eu venho de uma família onde os meus pais são empresários. Certo? Meus pais são empresários. E eu vi eles empreender a vida inteira. Ok? E eu preciso que você entenda que tem gente que entrega o dízimo achando que tá barganhando com Deus riqueza. Dízimo, na verdade, ele tem outro valor nas regiões celestiais. Ele protege as suas coisas. Ele protege os seus recursos, a sua casa, os seus eletrodomésticos. Porque você já decretou que tudo é do Senhor quando você devolveu 10%. É tremendo, queridos. É tremendo, tá? Problemas financeiros, sonegação, cobiça, ressentimento. O que é ressentimento? Fulano lá atrás fez algo pra você, mas você lembra todo ano, todo mês. Aí você vai contar a sua história, você lembra, você ressente aquilo ali. Isolamento, pessoas que ficam muito isoladas, querem ficar sozinhos. Tormento, sensação de tormento. A pessoa fica atormentada com qualquer coisa. Alguém falou alguma coisa pra ela, ela fica atormentada. Confusão, nervosismo, opressão, ganância, falência. O que é a falência? Eu fali já, tenho um histórico de falência na minha família e eu fali já 3 vezes, eu tô tentando. Então, tem um histórico aí, né, de um prejuízo financeiro muito grande, então tem uma legalidade. Gente, lá no nosso grupo tem a oração para destronar isso daí, para você fazer em voz alta. Dá uma olhada lá nos arquivos, é tanta coisa que eu não sei nem aonde tá todo o material. Eu mando material todo dia lá naquele grupo. Amém? Falência, jogos, consumismo, inferioridade, frustração, preguiça, vergonha, autocomiseração, murmurações, cansaço, loucura, sente-se preso, sem apetite, mania de doenças. Quem conhece alguém com mania de doença? Tem gente, queridos, que eles gostam de chamar a atenção das outras pessoas com a doença dele. Ai, que eu tenho agora que ir pro médico, ai, eu tenho que retornar. Meu Deus. Problemas psicológicos, falta de perdão, pensamentos de morte, facções, brigas, frutos de roubos e assaltos, rebeldia, desperdício, frigidez, fofocas, riso incontrolado, alcoolismo, ainda uso de drogas, ainda uso de fumo, glutonaria. Gente, glutonaria é uma pessoa que come mais que a sua própria vontade, tá? Glutonaria é uma pessoa que come mais que a sua própria vontade, certo? Aí nós vamos ter glutonaria, deixa eu ver aqui onde eu parei, perdi. Palavrões, você que fala palavrão dentro de cada palavrão é a invocação de um demônio. Quando a minha mãe começou a discipular a gente, né, minha mãe falava assim: vocês aqui não podem falar palavrão. É eu e mais 3 irmãos, tá, queridos? Eu sou a primogênita e eu tenho mais 3 irmãos. Meus irmãos é tudo nome de apóstolo, né? Eu tenho o meu irmão, que é o Lucas, o Pedro e o João. O Lucas, o Pedro e o João. E minha mãe sempre ensinou pra gente nunca falar palavrão. Ela falava assim, vocês só vão poder falar um palavrão, que é caramba, né? E aí, quando eu comecei a estudar libertação em batalha espiritual, eu descobri que caramba era um demônio, gente. Mas, coitada, minha mãe não sabia. Então, você não pode falar nenhum palavrão. Porque o que adianta? Você consagrou sua casa, ungiu sua casa, fez uma oração de guerra, arrancou os demônios. Aí você falou um palavrão, você chamou, tá? E os demônios, eles precisam, ou eles só entram por 2 vias. Ou eles precisam ter uma legalidade dentro, através de um objeto, através de um ato de pecado que você fez, tá? Ou você chamar. E você chamar através de palavrões. E tem outra coisa que os demônios fazem, e um dia eu vi eles fazendo. Vou contar pra você vai ficar de cara. Eu morava no Mato Grosso ainda, e a minha funcionária tinha ido embora. E eu tava dando uma mentoria, eu tava no meu escritório ali, minha funcionária já tinha ido embora, ela ia embora umas 3, 4 horas. E aí,
ali naquela casa, eu consagrava a casa direto, orava. E ali, um dia, eu escutei: Larissa, 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 3 vezes. Vai escutando. E eu ia falar bem assim: entra. Como eu sempre faço, né? Porque eu morava numa cidade pequena. Às vezes meus primos chegavam ali, minhas tias: entra. Só que quando eu fui falar entra, algo não deixou eu falar entra. E o Espírito Santo pegou e disse: vai lá no portão agora e veja o que está lá fora. E aí, queridos, eu levantei, saí dali e fui lá fora. E eu vi que tinha demônios do lado de fora da rua. E na verdade, eles estavam chamando o meu nome para me falar entra, porque se eu falo entra, eles podem entrar. Mas eles não estavam entrando na minha casa porque minha casa tinha oração. Então eu vou ensinar algo aqui para vocês. Toda vez que você vê alguém chamando o seu nome 3 vezes, você não manda entrar, porque quando a gente mora em cidade pequena, a gente tem mania de falar entra aí, porque às vezes, e aí, gente, eu tenho muita experiência de libertação, isso aí é batalha espiritual, tá? Isso aí já é batalha espiritual. Então, como eu tenho muita experiência, o Espírito Santo diz pra mim, e muitas vezes esses demônios, eles manipulam a voz de alguém que tá dentro da sua casa pra você achar que é o fulano e você mandar entrar. Porque se você que é o dono da casa, você tem autoridade espiritual sobre a sua casa, você fala entra, ele entra. Então o demônio ele entra ou você chamando, tá? Isso também vai para uma aula lá na nossa escola de libertadores. Ele entra com você chamando, ele entra com você invocando, ele entra com você cometendo pecado e ele entra com objetos que abrem legalidade, objetos de consagração. Então quando você escutar alguém chamar o seu nome, você vai levantar e vai lá para ver se tem alguém. Se não tiver, você vai falar: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Você não entra dentro da minha casa. Tá? Eu vi isso. O Senhor me mostrou isso no claro do dia. Certo? Então, nunca mande entrar. Nunca fale, pode entrar. Tá? Eu preciso que você entenda isso. Então, palavrões. Palavrões você não fale mais. Alguém perguntou aí, né? Isso é palavrão, gente? Você é uma pessoa que carrega Jesus. Você vai ficar falando coisa feia? Não fala coisa feia. Amém? Não fica falando coisa feia. Porque você é uma pregação ambulante. A pessoa vai ver a sua conduta antes de escutar o que você está pregando. É a verdade. Orgulho, doença incurável, porque às vezes essa doença incurável pode ser alguma legalidade espiritual, tá, gente? Agora, na nossa próxima Masterclass, eu vou estar falando sobre doenças versus legalidade espiritual, TDAH versus contexto espiritual, TDAH, vou falar sobre narcisismo. Então, eu vou trazer aí um espelho de algumas enfermidades que estão ligadas, na maioria das vezes, a um contexto espiritual e não natural, ok? Certo? Então, vamos lá. Riso incontrolado, a pessoa que tem eu pulei aqui, gente, peraí. Eu já tinha falado riso incontrolado, mas deixa eu só dar um adendo aqui pra vocês. O riso incontrolado, riso incontrolado fala de uma pessoa que tá com feridas na alma muito grande. A ferida na alma, ela traz um descontrole emocional. A pessoa chora por qualquer coisa. Nós fomos feitos para ter equilíbrio. A gente vai chorar? Vai. A gente vai se irar? Vai. Mas tem que ser dentro do equilíbrio, tá? E qual que é o equilíbrio? Isso não pode durar muito tempo. Jesus vai falar que a nossa ira, a nossa raiva não pode deixar, ela não pode dar continuidade até o novo amanhecer. Porque isso aí você vai sentir, mas isso aí vai ter que passar. Certo? Mas quando nós estamos com a alma muito ferida, não passa, fica, e ali pode constituir um câncer, pode constituir um nódulo, tá? Principalmente rancor, falta de perdão, ira, acessos de violência, raiva,
pode gerar câncer dentro do corpo do ser humano, ok? Eu vou explicar isso de uma forma muito especial na nossa Masterclass de Sem Ser esse sábado no outro, tá bom? Deixa eu ver aqui. Palavrões, orgulho, doença incurável, perdas de energia. É que, cara, gente, é que é um negócio assim, eu tenho tanta riqueza em libertação e batalha espiritual que cada palavra abre pra mim um leque. Perdas de energia, vamos lá. Sabe quando do nada você fica cansado, sem energia, alguém chega perto de você e você, nossa, eu tô... Outra coisa que rouba muito a nossa energia, tá? É o incúmbus e sucumbus, que são demônios que vêm abusar das pessoas sexualmente à noite. E esses demônios vêm abusar e atacar. Ai, pastor, eu não acredito nisso que você tá falando. Quem já foi atacado por isso daí, coloca no chat fazendo favor. Homem e mulher. É um demônio que vem, abusa de você, te violenta à noite e é horrível no outro dia, a sensação é horrível. Então, ele rouba a sua energia vital, tá? Ele rouba a sua energia vital. E no outro dia você tá cansado, você tá sem força, parece que passou um trator em cima de você. Porque esses demônios, eles roubam a energia. Falta de perdão rouba a sua energia. Tá? Então, quando você tem algum pecado, principalmente quando é na área emocional, rouba a sua energia. E você vai observar isso, por exemplo, quando eu tava, clinicando, atendendo meus pacientes, já tinha os pacientes que eu sabia que eles roubavam a minha energia. E quando eu sabia disso, eu já falava, Senhor, coloca um domo de fogo em volta de mim, não permito. Eu sentia dor de cabeça depois, eu sentia fraqueza, eu sentia tontura. Por quê? Por causa das trevas que aquela pessoa carregava, certo? Das trevas. Porque tem gente que não está acompanhado por um demônio, está acompanhado por uma nuvem de demônio, certo? E se você não estiver blindado na presença de Deus, com a vida de oração, você vai sentir essas perdas de energia. Bloqueio espiritual, eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo orar. Eu não consigo louvar. Gente, o maior nível, quando o bloqueio espiritual seu tá num alto nível, você não consegue escutar louvor. Quando você prestar atenção que não está conseguindo escutar louvor, você está tendo um ataque massivo de demônios. Você põe o louvor, não consegue, tá? É um ataque massivo de demônios, ok? Aí nós vamos ter intelectualismo. O intelectualismo é uma pessoa que é muito voltada à ciência e às respostas que a ciência dá, tá? Então tem gente que é muito voltada ao intelectualismo, ela se torna uma pessoa muito racional. Para viver isso que eu vivo, a Global vive, você pode ser inteligente, eu sei que eu sou inteligente, né? Eu tenho muitos amigos que são inteligentíssimos, só que eu me perdi no sobrenatural e eu entendi que a glória de Deus, ela não tem que ser explicada, ela tem que ser desfrutada. Porque tem muita gente que quer resposta. Mas como que o pó de ouro fica na mão, queridos? Isso é a manifestação física do poder de Deus. Como ele faz, só ele vai te explicar na glória. A obturação ficou de ouro. Por que ficou de ouro? É ele que faz. Como ele faz, eu não sei. Eu só sei que é uma manifestação física da presença dele. Então tem pessoas que eles precisam de uma resposta e eles querem entender as metodologias que Deus não vai falar para nós. Como é? Tem coisas que são sobrenaturais que eu não sei, mas eu sei que ele faz. O jeito, a física espiritual que ele usa, a química, eu não sei. Ele é Deus, ele é dono de tudo. Então, o intelectualismo faz com que uma pessoa seja muito racional e não permita a pessoa viver um batismo com o Espírito Santo. O intelectualismo leva a pessoa... Então, tem muita gente que quer ser batizada com o Espírito Santo, mas não consegue. Por quê? É muito intelectual, é muito científico, é muito apegada, né, aos resultados, né? Precisa de uma resposta científica. E com Deus, muitas vezes ele vai falar como funciona certas coisas, como ele me falou sobre chamar demônios para dentro de casa. Às vezes através de uma inocência, certo? Mas
muitas vezes o Senhor não vai nos explicar. Mas você vai ter que desfrutar e entender. Certo? Então, intelectualismo, racismo, que é desvalidar as pessoas pela cor da sua pele, né, pela sua raça, sua etnia. Então, nós achamos que o racismo acabou, mas vivemos ainda com muito racismo. E vou falar outra coisa para vocês que são cristãos, vocês que têm, eu vivo sobrenatural, porque aqui o pessoal que vive, né, comigo aqui desfruta desse sobrenatural, certo? Sim. Racismo entre irmãos. Eu tenho raiva. A pessoa começa o quê? Desdenhar o adventista, desdenhar o da congregação cristã. Queridos, cada um no seu aquário, cada um, né, buscando Jesus como pode, como conheceu. Existe um racismo religioso muito grande, mesmo entre irmãos que adoram o mesmo Cristo, estão debaixo do mesmo batismo. Amém? Se o teu irmão ainda não entendeu esse sobrenatural, você não precisa discriminar ele por isso. Talvez um dia ele chegue naquele lugar. Amém? Um dia você também estava lá. Então, eu preciso que vocês... Assim, eu não tô nem falando do racismo humanitário, né? Desse mundo que é a cor de pele, não. Eu tô falando do racismo religioso. Amém? A gente tem que aprender o que? A respeitar as pessoas. E já que você quer que ela se converta àquilo que você está vivendo, você vai orar por ela, sem confrontar ela. Amém? Certo? Esses dias eu tenho uma professora que eu faço um curso e essa minha professora ela é católica. E eu entrei numa live dela, só que ela não estava fazendo a live daquilo que ela, né, naquilo que ela trabalha, certo? Ela estava fazendo uma live da fé dela. E o povo lá falando mal e xingando ela, e eu falei, misericórdia. Que testemunho horrível e péssimo que essa cambada de crente que diz que é crente. Amém? Então, eu preciso que vocês entendam. Vocês vivem numa sociedade que nem todo mundo vai ter o mesmo dogma que você. Você precisa aprender a respeitar as pessoas. Amém? Aprender a respeitar as pessoas. Só isso. Ok? Tá, então vamos lá. Racismo, todo tipo de racismo, tá bom, queridos? Vocês vigiem na terra com todo tipo de racismo. Passividade. O que é essa passividade? Concorda com tudo. Você não pode concordar com tudo, tá? Aquilo que prejudica os teus princípios. Eu lembro uma vez que uma pessoa chegou no meu consultório e por política queria que eu assinasse um documento. Era tipo eu fizesse uma facilitação. E eu falei assim para essa pessoa, eu falei assim, o meu Deus não permite que eu faça isso. Eu estaria passando por cima dos meus princípios. Me perdoe, busque outro médico que aceite fazer isso, mas eu não faço. E às vezes, pela situação, você vai acabar o quê? Concordando. É um político, pode me prejudicar na cidade, Você tá entendendo? Eu tô aqui pelo Estado, Você tá entendendo? Então, eu preciso que você não seja passivo, né, com qualquer coisa. Procrastinação, não faz o que tem que fazer, indiferença, religiosidade. Gente, a religiosidade não é você ter uma devoção por Deus, não. A religiosidade é você se moldar a Deus pelos dogmas, pelas doutrinas, do que pela busca e pela essência genuína. E aí você começa a medir as pessoas porque as pessoas não usam o cabelo lá, não usam a saia tanto. Queridos, eu preciso que vocês entendam algo. Que Deus, ele olha o coração. A oração, às vezes, pode ser muito bonita, mas se o coração for podre, o que adianta? Então, Deus quer um coração aquebrantado, um coração... Então, lógico, nós precisamos nos vestir com pudor, sim. Nos vestir com elegância na presença de Deus, sim. Mas não seja um religioso bitolado e fanático, tá? Pessoas que têm esquecimento demais,
pode estar sendo influenciada pelo espírito de loucura. Eu vou falar na nossa masterclass. Zelo extremo. Tem gente que tem zelo extremo pelo carro, zelo extremo pela casa. Ninguém pode sujar a casa, ninguém pode sujar o carro, amém? É um zelo extremo. Acho que o pozinho do chimarrão entrou na minha garganta. Amém? Zelo extremo. Pessoa idolatra o seu notebook, o seu celular, sua casa, amém? Zelo extremo, compulsões, compulsão por comida, compulsão por compra, incredulidade. Pessoa escuta a história, mas não acredita em nada. Ela é incrédula. Ouve vozes estranhas. Lembra que eu falei aqui, né, do escutar vozes estranhas, né? Isso aí já pode ser um ataque demoníaco massivo. Ver vultos também é ataque demoníaco já numa outra escala. Idolatria, idolatrar qualquer coisa, tá? Que não seja Deus. A nossa adoração, ela tem que ser a Deus. Então, se você adora o seu carro, adora a sua casa, adora o seu filho, seu marido, já é idolatria. Talvez hoje você se encontra no momento que você não consegue amar Deus mais que todas as coisas. Mas se você começar a buscar Deus, daqui a uns dias você vai estar amando Deus mais que todas as coisas. Amém? Perfeccionismo. Gente, o perfeccionismo, pra mim, ele é um atraso. Porque eu já fui muito perfeccionista e eu tive que matar o meu perfeccionismo para crescer. Porque o perfeccionismo rouba o nosso tempo. Amém? Superstições. Tem gente que é muito supersticiosa. Então, isso é paganismo, tá, gente? Então, superstição. Uma coisa que eu escuto muito. Se o meu chinelo estiver de cabeça para baixo, a minha mãe pode ficar doente. Minha mãe pode morrer. Misericórdia, né, gente? A gente serve um Deus onisciente, onipresente, onipotente, né? A gente serve um Deus poderoso, que não depende de um chinelo, pelo amor de Deus. Então, para com essas coisas aí, com essas superstições, amém? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, onde eu tô. Uso e costumes. Que é, pastora? Uso e costumes. Por que o uso e costumes? O problema é, você pode estar numa doutrina, tem uso e costume, você respeita. Mas a partir do momento que você começa a medir as pessoas, a salvação das pessoas pelo uso e costume, aí você tá enrascado. Ó, o fulano não vem de terno, fulano isso, aquilo, entendeu? Então, cuidado. Frieza espiritual, manipulação de pessoas, pouca frequência à igreja, críticas e sente-se indigno, tradicionalista, tá? A pessoa muito tradicional demais, carrega muita tradição. Essa tradição, gente, eu preciso que você entenda, quando você começa a buscar Deus, Deus vai construir princípios dentro de você. Se a tradição fere princípio, tira a tradição, tá? Em primeiro lugar tá a vontade de Deus. E aqui eu quero ensinar algo para vocês, amém? Eu quero ensinar algo para vocês que eu vivi. A Bíblia, a gente tem 10 mandamentos e um deles é honrar pai e mãe. E os meus pais são empresários, né? Tem uma situação econômica muito boa e meu pai sempre falou assim para mim: Larissa, tudo bem você buscar Jesus, mas não vai me abrir igreja, não vai me fazer isso não. Sempre falou isso para mim. Só que eu chego num determinante da minha vida onde Deus me pede minha profissão e me lança para as nações. E aí nessa hora, vale a vontade do meu pai e da minha mãe ou a vontade de Deus? A vontade de Deus. Porque ela vem primeiro. Amém? Ela vem primeiro. Ela vem em primeiro lugar. Então, foi uma época muito dura para mim, porque meus pais projetaram eu ser dona de clínicas e não ser fundadora de igrejas. Amém? Então, os planos dos projetos dos meus pais, eu era ter clínicas, não era nenhuma, era várias clínicas. Então, eu frustrei os meus pais, mas para fazer o quê? A vontade de Deus. Então você precisa entender princípios.
honrar pai e mãe, mas amar Deus sobre todas as coisas vem em primeiro lugar. E para mim mostrar o meu amor por Deus, eu preciso obedecer aquilo que Ele me pede. Então eu preciso que você entenda isso. Amém? Glória a Jesus. Então eu quero aqui estar orando pela sua vida, tá? Hoje eu vou mandar essa parte do mapeamento bem arrumadinha para você marcar e colocar todas lá, tá bom? E no final, quando eu terminar de ensinar mapeamento para vocês, eu vou estar entregando ele completo para vocês, amém? Certo? Então, fecha os teus olhos agora, em nome de Jesus. E ó, lembrando, hoje tem culto na Global, a pastora Elisângela vai fazer um culto poderoso. A voz do chamado, às 19 horas, horário de Brasília, amém? Segunda-feira vai ser comigo, tá? Eu vou trazer um tema maravilhoso para vocês também, tá bom? Segunda-feira na Global vai ser comigo, ok? Na quarta-feira tem live com o apóstolo Robson Martins. Na terça tem live comigo no Instagram sobre a queda de Lúcifer. Vai ser top essa live, top. Aí eu aviso vocês lá no grupo, amém? Fecha os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu apresento os teus filhos nesse dia. Senhor Deus, eu declaro, Pai, que hoje, no nome e na autoridade de Jesus, o Senhor possa bradar no coração de cada um deles, que o nosso final de semana seja sobrenatural, seja lindo. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, eu quero declarar, Senhor Deus, um dia sacudido, recalcado, transbordante da presença do Espírito Santo. Pai, guarda o nosso coração, guarda a nossa casa, a nossa família, nos livra de todo mal. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, eu abençoo aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a vida de cada um desses homens, dessas mulheres de Deus que acordam todos os dias 2h45 para orar, para fazer devocional, para ler a Tua Palavra. Senhor Deus, nós te rendemos graças, nós te rendemos gratidão e toda honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Assim eu oro e determino uma bênção especial, amém? Que nós possamos adentrar hoje, Pai, ao dia santo, Senhor Deus, ao Shabá, Pai, com muita, Senhor Deus, com muita alegria no nosso coração, que hoje ao pôr do sol, o Senhor restaure nossas forças, o Senhor restaure o nosso coração, no nome e na autoridade de Jesus, amém. Queridos, Deus abençoe todos vocês, amém? Hoje tem Shabbat, Shalom, o dia do descanso, ao pôr do sol, amém? Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe poderosamente e à noite a gente se vê no culto da Global.